falar sobre direitos humanos, a história dos direitos humanos, o que é direitos humanos em diferentes etapas, a evolução dos direitos humanos na história, na sociedade, nos países, explicar, relatar, procurar trazer à luz dos fatos, dos acontecimentos, a importância, a necessidade de ter bem claro o que são direitos humanos, o que eles defendem, qual é a busca e, com certeza, é algo que se faz necessário, uma vez que, a partir da noção que temos de cultura, de história, de desenvolvimento de tecnologias, de desenvolvimento de mentalidades, de conhecimento. Por um outro lado, nós temos também ainda uma desigualdade, uma falta de respeito, de consideração em várias partes do mundo. Então, vamos desenvolver esse estudo, a ver considerações, ideias, noções importantes do que vem a ser a história dos direitos humanos. São os direitos básicos de todos os seres humanos. São direitos civis e políticos, exemplos: direito à vida, à propriedade privada, à língua materna, liberdade de pensamento, de expressão, de crença, igualdade formal, ou seja, de todos perante a lei, direitos à nacionalidade, de participar do governo do seu estado, podendo votar e ser votado, entre outros fundamentos, no valor, liberdade, direitos econômicos, sociais e culturais, exemplos: direitos ao trabalho, à educação, à saúde, à previdência social, à moradia, à distribuição de renda, entre outros, fundamentados no valor da igualdade de oportunidades. É importante a defesa e a manutenção dos direitos humanos, principalmente quando nós comentamos e temos a noção de que é preciso fazer a defesa de uma sociedade mais igual, com mais partilha nas suas diferentes esferas, como nós já visualizamos, já vimos aqui, distribuição de renda, direito à educação, o valor também do respeito, a diversidade religiosa, a diversidade de pensamento. E essa defesa é, ao mesmo tempo, um olhar, né, um novo olhar à luz do século XXI que nós estamos vivenciando aí, para procurar entender e ver aí o alcance das realidades de vida, né? O que se tem sido apresentado e que tem realmente tornado, que a gente precisa refletir, né? Será que a nossa sociedade hoje ela tem realmente vivido, tem colocado em prática os direitos humanos, os diversos elementos dos direitos humanos? Então, nós seguimos aqui com direitos difusos e coletivos. Exemplos: direito à paz, direito ao progresso, autodeterminação dos povos, direito ambiental, direitos do consumidor, inclusão digital, entre outros fundamentos, no valor fraternidade. Então, nós percebemos aqui a inclusão digital, em outra parte, em outros momentos do nosso estudo de história, cultura, desenvolvimento tecnológico, inclusão, essa palavra é muito importante, inclusão, e aqui a gente vê
a inclusão digital. Então, lutar, defender pela manutenção, pela boa aplicação dos direitos humanos, das garantias para cada cidadão, para cada pessoa, ter em mente essa força dos direitos humanos. Então, nós temos aqui a, a questão da inclusão digital. Uma vez que nós estamos aí no auge da era dos avanços tecnológicos e também da comunicação em massa, do auge, do avanço aí da internet, aí fica essa questão, até que ponto a inclusão digital ela realmente tem sido feita e tem realmente sido praticada, tem sido ajustada aí na nossa sociedade, no nosso país, onde nós estamos vivenciando aí uma prática de aulas online, de ensino à distância, ensino remoto, onde muitos não estão tendo aí esse acesso, essa inclusão digital. Mas, discorrendo mais então sobre a história dos direitos humanos, vamos entender que a Declaração dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas afirma que todos os seres humanos nascem livres e iguais em direitos, em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Uma passagem marcante, forte, e ao mesmo tempo desafiante. Olha, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, dotados de razão e consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. E justamente isso, nessa razão, essa consciência. Porém, aí pensemos, quantos atos, atitudes, práticas injustas, práticas egoístas, práticas discriminatórias, desigualdades têm realmente ferido esse senso, essa busca aqui por fraternidade, por igualdade, e indo totalmente contra a afirmação, né, a máxima da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Fica dentro desse espaço de debate, de exposição de ideias, exposição de conceitos, de elementos, de temas históricos, de temas pertinentes ao nosso desenvolvimento de cultura, de ideias em relação ao ser e ao viver e sobreviver no mundo. Temos aí esse desafio, então, né, da questão da fraternidade e de um melhor uso da razão, né, da consciência, da inteligência em prol de uma sociedade realmente que tem a certeza da prática e da força da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A ideia de direitos humanos tem origem no conceito filosófico de direitos naturais, que seriam atribuídos por Deus. Alguns sustentam que não haveria nenhuma diferença entre os direitos humanos e os direitos naturais, e veem na distinta nomenclatura etiquetas para uma mesma ideia. Vale marcar, destacar e pensarmos à luz de novos debates, do fomento de novas pesquisas, de analisar outros contextos aí, principalmente nessa linha aqui dos direitos humanos e dos direitos naturais, para entendermos quais são as diferenças, semelhanças, quais são os argumentos, né, daqueles que defendem que se diga direitos humanos e para outros que defendem que são direitos naturais. Veja, a ideia
de direitos humanos tem origem no conceito filosófico de direitos naturais, que seriam atribuídos por Deus. Alguns sustentam que não haveria diferença entre os direitos humanos e os direitos naturais, e veem na distinta nomenclatura etiquetas para uma mesma ideia. Outros argumentam ser necessário manter termos separados para eliminar a associação com características normalmente relacionadas com os direitos naturais, sendo John Locke talvez o mais importante filósofo a desenvolver essa teoria. Então, aqui dentro do estudo da história, das propostas, dos elementos dos direitos humanos, temos aqui então a presença de filósofos, a presença da filosofia, e esses pensadores, vale depois estudar, analisar a biografia de John Locke, isso também à luz, né, de considerado também um pensador da era do período do Iluminismo. E aqui temos então as suas considerações sobre os direitos naturais. Fica como um aprofundamento, uma ideia de noção de direitos humanos, de direitos naturais, à luz do pensamento de John Locke. As teorias que defendem o universalismo dos direitos humanos se contrapõem ao relativismo cultural, que afirma a validez de todos os sistemas culturais e a impossibilidade de qualquer valorização absoluta, desde um marco externo, que neste caso seriam os direitos humanos, os direitos humanos universais. Entre essas duas posturas extremas, situa-se uma gama de posições intermediárias. Muitas declarações de direitos humanos emitidas por organizações internacionais, regionais, põem um acento maior ou menor no aspecto cultural e dão mais importância a determinados direitos de acordo com sua trajetória histórica. A Organização da Unidade Africana. Então, vamos vendo aqui, já tivemos uma noção de direitos humanos, da presença do pensamento filosófico nessa concepção de direitos humanos, de direitos naturais. Identificamos aqui e vamos reforçar a ideia de quais são esses valores, de quais são essas práticas, de como a sociedade como um todo tem que se movimentar, tem que se atentar, né, para quais são esses direitos humanos e se eles estão sendo realmente praticados, se está tendo aí uma adesão, quando nós vemos aí muitos imigrantes sendo barrados em fronteiras aí de países, quando nós vemos muitos imigrantes perdidos à deriva em alto mar por estar saindo por terem fugido, né, ou ter buscado condições de vida melhor em outros países, em um outro continente. Vale esses pequenos exemplos, analisar essas notícias, por exemplo, sobre imigrantes, para termos uma noção de que os direitos humanos, em determinados períodos, até da nossa realidade, não tem, às vezes não é bem colocado na prática, não é bem vivenciado. A Organização da Unidade Africana proclamou em 1981 a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, que reconhecia princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e adicionava outros que tradicionalmente se tinham negado na África, como o direito de livre determinação ou o dever dos estados de eliminar todas as formas de exploração econômica estrangeira.
Mais tarde, os estados africanos que acordaram a Declaração de Tunis, em 6 de novembro de 1992, afirmaram que não se pode prescrever um modelo determinado a nível universal, já que não podem se desvincular as realidades históricas e culturais de cada nação e as tradições, normas e valores de cada povo. Em uma linha similar se pronuncia a Declaração de Bangkok, emitida por países asiáticos em 23 de abril de 1993, e de Cairo, firmada pela Organização da Conferência Islâmica em 5 de agosto de 1990. Também a visão ocidental capitalista dos direitos humanos, centrada nos direitos civis e políticos, como a liberdade de opinião, de expressão e de voto, se opôs durante a Guerra Fria o Bloco Socialista, que privilegiava a satisfação das necessidades elementares, porém que suprimia a propriedade privada e a possibilidade de discordar e de eleger os representantes com eleições livres de múltipla escolha. A história, dentro da história, né, nós temos aqui o cilindro, né, o cilindro de Ciro. Então, a imagem, né, do cilindro de Ciro, aí nós vamos entender o que vem a ser essa imagem que eu estou mostrando, estou clicando, né, e vamos ter o nome, né, de cilindro de Ciro, e aí agora nós vamos discorrer um pouco, saber o que vem a ser esse cilindro de Ciro. E reforço a busca por uma pesquisa, por bibliografias complementares que vão ajudar a entender um pouco sobre essas assinaturas em outros países, como eu citei algumas datas aqui interessantes, para entender a motivação, entender os objetivos da aplicação, da busca dessa colocação dos direitos humanos aqui em diferentes contextos, né, de culturas e países diferentes. Então, vamos ver aí o cilindro de Ciro. Hoje, no Museu Britânico, a primeira Declaração dos Direitos Humanos. Um dos documentos, então, cilindro de Ciro, é um dos documentos que se vincula aos direitos humanos, é o cilindro de Ciro, que contém uma declaração do rei persa Ciro II, depois de sua conquista da Babilônia, em 539 a.C. Foi descoberto em 1879 e a Organização das Nações Unidas o traduziu em 1971 a todos os seus idiomas oficiais. Pode ser resultado de uma tradição mesopotâmica centrada na figura do rei justo, cujo primeiro exemplo conhecido é o rei Urukagina de Lagash, que reinou durante o século 24 antes de Cristo. Olha só, então, aqui século 24 antes de Cristo. Cabe destacar também nessa tradição Hammurabi da Babilônia e seu famoso código de Hammurabi, que data do século 18 antes de Cristo. Então, o cilindro de Ciro apresentava características inovadoras, especialmente em relação à religião. Nele era declarada a liberdade de religião e a abolição da escravatura. Olha só, no outro momento, nos nossos estudos, explicações, falamos sobre a história do racismo, e aqui a gente vê aqui nessa declaração, aqui nesse cilindro de Ciro, nós temos aqui então a questão de combate, né, de abolição da escravatura. Tem sido valorizado positivamente por seu sentido humanista e inclusive foi descrito
como a primeira declaração de direitos humanos. Isso aqui é importante até estar marcando, tá grifando, destacando, porque é um dado histórico importante, marcante, e tem sido então valorizado positivamente por seu sentido humanista e, inclusive, foi descrito como a primeira declaração de direitos humanos. E isso, então, voltando aqui a imagem, ao contexto, está aqui, então, aí o cilindro de Ciro, está no Museu Britânico, a primeira declaração, né, dos direitos humanos. Com isso, nós temos aqui avançando, então, tem sido valorizado positivamente por seu sentido humanista. Então, aqui, humanista está muito relacionado à afirmação, à valorização do ser humano racional, do ser humano que tem razão, consciência, e através dessa razão, dessa consciência, ele pode se mostrar independente, pode e deve criar uma identidade e viver e sobreviver neste mundo, independente da existência de uma divindade que está além deste planeta, deste mundo, do universo, por exemplo. E, inclusive, foi descrito como a primeira declaração de direitos humanos, reforçando aqui, né? E está marcado como a primeira declaração de direitos humanos. Na Roma Antiga, vamos ver um pouco ler a Declaração dos Direitos Humanos na Roma Antiga. Havia o conceito jurídico da concessão da cidadania romana a todos os romanos. O cristianismo, durante a Idade Média, foi a afirmação da defesa da igualdade de todos os homens numa mesma dignidade. Foi também durante esta época que os filósofos cristãos recolheram e desenvolveram a teoria do direito natural. Novamente aqui a presença da filosofia, dos estudos filosóficos, de filósofos cristãos, e aqui a teoria do direito natural fica a busca de entender, aplicar uma investigação à luz do que vem a ser a teoria do direito natural, em que o indivíduo está no centro de uma ordem social e jurídica justa, mas a lei divina tem prevalência sobre o direito laico, tal como é definido pelo imperador, o rei ou o príncipe. Logo, foram criadas muitas teorias no decorrer do tempo. Documentos posteriores, como a Carta Magna da Inglaterra, de 1215, e a Carta de Manden, de 1222, se tem associado também aos direitos humanos. Os direitos humanos ou coletivos foram forjados ao longo da história, através de debates realizados por filósofos e juristas. Então, aqui também a gente tem história, tem filosofia e tem também essa questão aí, né, da participação e da presença do direito dos juristas. A conquista da América no século XVI pelos espanhóis resultou em um debate sobre direitos humanos na Espanha. Isto marcou a primeira vez que se discutiu o assunto na Europa. Olha aqui também um fato, uma constatação, um resgate à história dos direitos humanos. Então, resultou em debate sobre direitos humanos na Espanha. Isso marcou a primeira vez que se discutiu o assunto na Europa. Então, marcou a primeira vez que se discutiu o assunto na Europa. Muitos filósofos e historiadores do direito
consideram que não se pode falar de direitos humanos até a modernidade no Ocidente. Importante pesquisar mais, ver esses debates aqui. Ó, muitos filósofos e historiadores do direito consideram que não se pode falar de direitos humanos até a modernidade no Ocidente. Até então, as normas da comunidade, concebidas na relação com a ordem cósmica, não deixavam espaço para o ser humano como sujeito singular, concebendo-se o direito primariamente como a ordem objetiva da sociedade. A sociedade estamental tem seu centro em grupos como a família, a linhagem ou as corporações profissionais ou laborais, o que implica que não se concebem faculdades próprias do ser humano enquanto tal. Pelo contrário, se entende que toda faculdade atribuível ao indivíduo deriva de um duplo status, o do sujeito no seio da família e o desta na sociedade. Fora do Estado não há direitos. É importante comentar, abrir aqui algumas considerações sobre fora do Estado não há direitos, entendendo que a família, o ser, o viver em sociedade, para realmente se garantir, buscar uma integração, uma igualdade, pelo menos vale entender essa questão de que fora do Estado não há direitos. Isso é o correto? É algo certo? Algo que deve ser realmente defendido? E então aqui, pelo menos na leitura que estamos fazendo, um pouco nesse desenvolvimento aqui dessa questão, o que fica forte é que o sujeito, né, no seio da família e o dessa na sociedade. Então, a sociedade tem dentro aí, né, do Estado a sua razão de ser e de também pensar aí a sua manutenção dentro do Estado. A existência, né, dos direitos subjetivos, tal e como se pensam na atualidade, será objeto de debate durante os séculos XVI, XVII e XVIII. O que é relevante, porque habitualmente se diz que os direitos humanos são produto da afirmação progressiva da individualidade, que a ideia de direitos do homem apareceu pela primeira vez durante a luta burguesa contra o sistema do alto regime. Então aí a gente tem um resgate, um recorte, né, em um outro momento, outro período da história, em que a ideia, né, de direitos do homem apareceu pela primeira vez durante a luta burguesa contra o sistema do alto regime. Aquela questão, né, vale estudar, aprofundar, ver os significados, o alcance, os aspectos do antigo regime, mas o que a gente tem aqui em relação ao antigo regime, uma forte dominação, um forte autoritarismo por parte de quem estava à frente de um país, de uma determinada cultura. Sendo esta a consideração mais estendida, outros autores consideram que os direitos humanos são uma constante na história e têm suas raízes no mundo clássico. Uma outra ideia, uma outra consideração, uma outra possibilidade aqui, né, que os direitos humanos são uma constante na história e têm suas raízes no mundo clássico.
Também sua origem se encontra na afirmação do cristianismo da dignidade moral do homem enquanto pessoa, dignidade moral. Aqui a gente fala também de uma vida digna, de condições dignas de viver, de sobreviver e de crescer, é que também tem esse lado moral que tem a ver aí com a ética, com a justiça, com a cidadania, o ser cidadão, querendo ou não, passa muito pela valorização, né, dos elementos, dos aspectos que constituem os direitos humanos. Com a Idade Moderna, os racionalistas do século XVII e XVIII reformulam as teorias do direito natural, deixando este de estar submetido a uma ordem divina. Para os racionalistas, todos os homens são, por natureza, livres e têm certos direitos inatos de que não podem ser despojados quando entram em sociedade. Aí, aqui, né, racionalismo, à luz aí da Idade Moderna, da modernidade, com suas profundas transformações aí, não somente na questão do pensamento, na concepção de mundo, mas também na concepção de vida em sociedade. Foi esta corrente de pensamento que acabou por inspirar o atual sistema internacional de proteção dos direitos do homem. A evolução destas correntes veio a dar frutos pela primeira vez na Inglaterra e depois nos Estados Unidos. A Magna Carta deu garantias contra a arbitrariedade da coroa e influenciou diversos documentos, como, por exemplo, o Habeas Corpus, 1679, que foi a primeira tentativa para impedir as detenções ilegais. A Declaração Americana da Independência surgiu a 4 de julho de 1776. Nela constavam os direitos naturais do ser humano, que o poder político deve respeitar. Então, novamente, vem forte aqui a questão dos direitos naturais do ser humano, né, que o poder político deve respeitar. Então, aqui a gente também tem, novamente, direitos humanos está muito ligado à questão da política, de quem governa um determinado país, de quem governa um estado, sobretudo nessa questão desses líderes, observarem a aplicação destes direitos humanos. Essa declaração teve como base a Declaração de Virgínia, proclamada a 12 de junho de 1776, onde estava expressa a noção de direitos individuais. Durante a Revolução Inglesa, a burguesia conseguiu satisfazer suas exigências de ter alguma classe de seguridade contra os abusos da coroa e limitou o poder dos reis sobre seus súditos, proclamando a Lei de Habeas Corpus em 1679. Em 1689, o parlamento impôs a Guilherme III de Inglaterra, na Carta de Direitos, ou Declaração de Direitos, uma série de princípios sobre os quais os monarcas não podiam legislar ou decidir. Aqui mais uma imagem interessante desse período, né, a Declaração dos Direitos do homem e do cidadão. Então, mais uma imagem aqui. Vale depois, né, pesquisar mais sobre imagens, fotos, relatos, depoimentos sobre a Declaração dos Direitos Humanos, os direitos naturais, a participação
a participação dos políticos na questão da Declaração dos Direitos Universais, dos direitos naturais, essa relação entre política e direitos naturais, direitos humanos ou direitos do homem. Avançando um pouco mais na explicação, nós temos a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. No século 17 e 18, filósofos europeus, destacando-se John Locke, desenvolveram o conceito do direito natural. Os direitos naturais, para Locke, não dependiam da cidadania nem das leis de um Estado, nem estavam necessariamente limitadas a um grupo étnico, cultural ou religioso em particular. Marca destacar étnico, cultural ou religioso em particular. A teoria do contrato social, de acordo com seus três principais formuladores, o já citado Locke, depois Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau, se baseia em que os direitos do indivíduo são naturais e que no estado de natureza todos os homens são titulares de todos os direitos. A primeira declaração dos direitos humanos da época moderna é a Declaração de Direitos de Virgínia, de 12 de junho de 1776, escrita por George Mason. Marcar aqui esse nome, essa figura importante, sobretudo nessa data, nesse período. E então essa declaração, é proclamada pela Convenção da Virgínia. Essa medida influenciou Thomas Jefferson na Declaração dos Direitos Humanos, que existe na Declaração da Independência dos Estados Unidos da América, de 4 de julho de 1776. Assim como também influenciou a Assembleia Nacional Francesa em sua declaração. Assembleia, vemos aqui um país europeu, Assembleia Nacional Francesa, em sua declaração, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. Essa definiu o direito individual. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, proclamada na França em 1789, e as reivindicações ao longo dos séculos 14 e 15, em prol das liberdades, alargaram o campo dos direitos humanos e definiram os direitos econômicos e sociais. Marca, então, aqui reivindicações ao longo dos séculos em prol das liberdades, e aí temos também, então, os direitos econômicos e sociais, que entra aqui, e vale estudar, entender melhor quais são os direitos econômicos, os direitos sociais, para se formar aí, para se ter uma noção do conjunto do que vem a ser direitos humanos, econômicos e sociais. A noção de direitos humanos não experimentou grandes mudanças até o século seguinte. Com o início das lutas operárias, surgiram novos direitos que pretendiam dar solução a determinados problemas sociais, através da intervenção do Estado. Busque, vamos entender mais, fica aí o incentivo a uma pesquisa complementar sobre as lutas operárias. O que marcou essas lutas operárias, o sentido, os principais objetivos dessas lutas operárias. Neste processo são importantes a Revolução Russa e a Revolução Mexicana. Desde o nascimento da Organização das Nações Unidas, em 1945, importante
esse ano, esse surgimento, né, da Organização das Nações Unidas, em 1945, aí nós temos o conceito de direitos humanos se ter universalizado, alcançando uma grande importância na cultura jurídica internacional. Em 10 de dezembro de 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em sua Resolução 217-A, como resposta aos horrores da Segunda Guerra Mundial e como intento de assentar as bases da nova ordem internacional que surgia depois do armistício. O que é armistício? Fica uma busca, uma investigação de leituras complementares que vão ajudar a entender o que vem a ser o armistício e o impacto e seus impactos. Mas o momento mais importante na história dos direitos do homem é durante 1945 e 1948. Vamos entender então por que esse período aqui ele é um momento mais importante. Bom, aí nós temos em 1945 os estados tomam consciência das tragédias e atrocidades vividas durante a Segunda Guerra Mundial. Então, vejam, a Segunda Guerra Mundial, tragédias, atrocidades, no sentido de morte, tortura, discriminação, valorização de apenas uma raça como a maior e superior. Então, tudo isso aqui fez, né, teve impactos, fortes impactos, né, nessa questão aqui e até violação, né, dos direitos humanos. Aí, com isso, né, a Organização das Nações Unidas, em prol de estabelecer e manter a paz no mundo, aí foi através da Carta das Nações Unidas, assinada a 20 de junho de 1945, que os povos exprimiram a sua determinação em preservar as gerações futuras do flagelo da guerra. Então, nós temos a consciência, e é importante até pesquisar também a questão da história das guerras, nos diferentes contextos e aspectos e períodos da história do mundo, e aqui, novamente, sobre a questão da Segunda Guerra, aqui a gente percebe que essas atrocidades, todo esse horror, esses horrores causados pela Segunda Guerra Mundial, então, para não somente essa situação, para que essa situação não se proliferasse, viesse a acontecer novamente de uma maneira desproporcional, é que esses direitos, essa carta, né, das Nações Unidas, assinada a 20 de junho de 1945, para livrar, né, para evitar que gerações futuras, como até a nossa geração hoje, né, sofra, vivencie esses horrores das guerras. Então, proclamar a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e valor da pessoa humana, na igualdade de direitos entre homens e mulheres, assim como das nações grandes e pequenas, em promover o progresso social e instaurar melhores condições de vida numa maior liberdade. É forte aqui para nós esta palavra liberdade. E aí nós temos que ver a liberdade no sentido aí amplo, né? Não somente da palavra, mas do que ela significa, do que ela representa. E aí temos que relacionar a liberdade de ir e vir,
a liberdade de expressão, a liberdade de escolha, a liberdade de ser, viver e sobreviver em sociedade, a liberdade de voto e, ainda para citar aqui, a liberdade de escolher e expressar uma preferência religiosa ou vivenciar, por exemplo, na nossa atualidade, a liberdade e expressão cultural. Tudo isso aqui é muito forte, é muito representativo, significante, e é realmente a máxima, né, da garantia, da permanência, da sobrevivência dos direitos humanos de uma maneira universal. A criação das Nações Unidas simboliza a necessidade de um mundo de tolerância, de paz, de solidariedade entre as nações. Forte esse fragmento, esta constatação, essa afirmação, esta defesa, a criação das Nações Unidas simboliza a necessidade de um mundo de tolerância, de paz, de solidariedade entre as nações, que faça avançar o progresso social e econômico de todos os povos. Então, aqui, ó, avançar vale também marcar, então, todo aí o parágrafo, as frases, no sentido, então, de agregar, unir esforços, diferentes povos, línguas, culturas, nações, nesta vontade, nesta aplicação, nessa valorização de um mundo com mais tolerância, paz, solidariedade entre as nações. Desafiante, com certeza, os desafios nesta empreitar nessa busca de tolerância, de paz, de solidariedade, são muitos os desafios. Contudo, vale a ideia de que é preciso uma maior integração entre os direitos humanos, direitos sociais e econômicos, porque ainda visualizamos em diferentes países a questão da desigualdade econômica, social, das desigualdades e da exclusão, no sentido de acesso a condições de vida com mais renda, com mais perspectivas de futuro. Então, essa é a máxima que deve ser a grande preocupação e o grande incentivo para as pessoas, não somente as pessoas hoje da nossa realidade, mas de outras gerações que assinaram declarações importantes, semelhantes, declarações de liberdade, declarações de busca de reconhecimento de uma determinada cultura, de uma determinada civilização, de declaração referente à proteção de direitos fundamentais, de direitos individuais. Então, esta é o grande incentivo à busca por manter, sobreviver, a desenvolver a sobrevivência da espécie humana, né, do ser humano na Terra. É com certeza essencial que a Declaração dos Direitos Humanos continue e perdure. Os principais objetivos das Nações Unidas passam por manter a paz, a segurança internacional, desenvolver relações amigáveis entre as nações, realizar a cooperação internacional, resolvendo problemas internacionais do cariz econômico, social, intelectual e humanitário, desenvolver e encorajar o respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais sem qualquer tipo de distinção. Mais uma imagem aí, né, a fim de registrar, de ilustrar, de demonstrar em outros períodos a declaração,
a carta, o que está contido nesta declaração, nesta carta. Então, para ilustrar mais uma imagem aqui, aí nós temos a Declaração dos Direitos Humanos em espanhol. Então, é uma imagem da Declaração dos Direitos Humanos em espanhol, datado de 1949. Marcante, importante observar e grifar esse ano, esse período aí, em que se tem a Declaração dos Direitos Humanos em espanhol, 1949. Assim, a 10 de dezembro de 1948, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Data importante registrar, marcar, grifar. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é fundamental na sociedade, pois quase todos os documentos relativos aos direitos humanos têm como referência essa declaração, a qual alguns estados fazem referência direta nas suas constituições nacionais. Importante ter essa noção aqui, né, essa certeza, então, né, de que essa declaração ela faz referência direta nas vários países, melhor dizendo aqui, e afirmando o texto. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é fundamental na nossa sociedade, pois quase todos os documentos relativos aos direitos humanos têm como referência essa declaração, a qual alguns estados fazem referência direta nas suas constituições nacionais. Importante essa referência direta. Acredito que uma nação livre que defende e tem a democracia, tem o direito às liberdades, deve realmente expressar esse apreço, essa consideração e essa valorização à Declaração dos Direitos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos ganhou uma importância extraordinária. Contudo, não obriga juridicamente que todos os estados a respeitem. E devido a isso, a partir do momento em que foi promulgada, foi necessário a preparação de inúmeros documentos que especificassem os direitos presentes na declaração e assim forçassem os estados a cumpri-la. Foi nesse contexto que, no período entre 1945 e 1966, nasceram vários documentos. Vamos registrar aqui, marcar, grifar, período de 1945 a 1966, onde nascem, né, surgem vários documentos, entre os quais se destacam os Pactos Internacionais de Direitos Humanos, de 1966, importante analisar, ver relatos, mais informações, mais depoimentos sobre os Pactos Internacionais de Direitos Humanos, de 1966. Tudo isso para agregar um maior entendimento sobre a evolução, a história dos direitos humanos, os nomes, as suas defesas, os seus principais objetivos. Assim, a junção da Declaração Universal dos Direitos Humanos, os dois pactos efetuados em 1966, nomeadamente o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, bem como os dois protocolos facultativos do Pacto dos Direitos Civis e Políticos, que em 1989 aboliu a pena de morte. Aqui a gente tem, quando a gente falou, né, de guerras, dos direitos humanos que devem proteger o ser humano de
e os países, as nações conviver de uma maneira amigável, procurar ter relações diplomáticas amigáveis, é importante analisar nessa data de 1989 a questão, né, da pena de morte, por exemplo, em quais países se aplica e por que se aplica a pena de morte. No nosso país, o Brasil, existe a pena de morte, e aí, em outros países, culturas, quando que é aplicada essa lei máxima aí, né, essa pena de morte? Aí agora já no ano de 2016, no entanto, o secretário-geral da Anistia Internacional, Salih Chet, no relatório anual da organização, questionou a eficiência do atual sistema. Então, veja, ó, já no auge aqui de 2016, século XXI, nós temos aqui um posicionamento que questionou a eficiência do atual sistema de proteção dos direitos humanos. Então, olha aqui, vale esse destaque, essa marcação, até para um entendimento e ver a quantas, ou seja, qual que é a realidade da Declaração Universal dos Direitos Humanos no século XXI. Não somente 2021, 2020, mas já desde desse posicionamento aqui em 2016, questionando a eficiência do atual sistema de proteção dos direitos humanos no mundo. Segundo ele, incapaz de resolver problemas como a crise migratória na Europa. Citei um pouco dessa crise migratória na Europa no início dessa explicação, dessa exposição aqui sobre a história dos direitos humanos. Então, pesquisando notícias, relatos, situações de naufrágios, é possível ter aí uma noção, uma dimensão do quão grave é essa crise migratória na Europa. E isso coloca, né, uma questão sobre os direitos humanos, direitos a uma maior possibilidade de desenvolvimento econômico, de condições de trabalho, de higiene. Muitos que saem de suas nações é porque tem-se um alto índice ainda de violação de direitos humanos, de desigualdades e de pobreza extrema. Com isso, nós temos aí como por exemplo, essa crise migratória na Europa. Aí, então, a perseguição aos defensores dos direitos humanos, as violências sexual e de gênero, a impunidade, o aliciamento de crianças por organizações criminosas. E aí a gente tem também, né, o tráfico humano, muito sério essa questão aqui do tráfico humano, do tráfico de crianças. E aí, então, no auge aí do século XXI, é muito presente essa degradação do ser humano em diversas etapas, não somente adultos, mas crianças, e fica aí o incentivo a estudar, pesquisar mais o contexto dessas violações, dessas mortes, desses crimes, dessas migrações, para que quanto mais conhecemos, analisamos, investigamos, somos capazes aí de criar um senso, um pensamento crítico, um olhar mais voltado para a nossa realidade
brasileira e o que ainda no nosso país, como no outro momento eu citei a questão do racismo e da discriminação racial, e aqui novamente na história dos direitos humanos, no desenvolvimento, na aplicação dos direitos humanos, nós temos aí essa questão de outras práticas extremamente destruidoras, né? Que causam muito mal-estar a muitas pessoas, a milhares de pessoas em todo o mundo. E aí, então, o aliciamento de crianças por organizações criminosas, a tortura, a violência policial, a manutenção da pena de morte em alguns países e as remoções forçadas de populações. Então, temos aí, pode-se citar aí, né, o conflito na Síria, enfim, basta se pesquisar, analisar aí fontes, notícias reais, verdadeiras, que vai se encontrar muitos relatos de pessoas fugindo da guerra na Síria, de pessoas fugindo e buscando uma maior liberdade e uma maior possibilidade de sobreviver longe de países com regimes, até hoje na nossa realidade, com regimes totalitários, né, de autoritarismo, de ditadura, enfim, de uma questão de poder exacerbado. Então, tem no auge aí, né, do século XXI, muitas realidades que colocam realmente essa declaração, essa prática, esses aspectos importantes de se preservar e manter os direitos humanos de uma maneira vulnerável. A classificação em 1979, em uma conferência do Instituto Internacional de Direitos Humanos, Karel Vazak propôs uma classificação dos direitos humanos em gerações. Importante essa constatação aqui, ó, e essa ideia, essa defesa de os direitos humanos classificar por gerações. Voltando aqui para marcar. Ok. Então, inspirado no lema da Revolução Francesa, olha só, um outro momento, um outro fato histórico relevante, mundial, a Revolução Francesa. Aí temos a questão da liberdade, da igualdade, fraternidade. Então, Karel Vazak propôs uma classificação dos direitos humanos em gerações, inspirado no lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Vale um complemento no estudo da história, no estudo da história e cultura, história e sociedade, o que representou e representa a Revolução Francesa, esses ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, eles têm uma aplicação somente em um determinado país, ou eles são universais? Liberdade, igualdade, fraternidade está ligado, relacionado com a noção de paz, de convivência harmônica e pacífica entre os diferentes países e culturas. Realizar esse estudo, essa análise dos impactos da Revolução Francesa, da defesa dos direitos humanos, com certeza serve aí de estímulo, de apoio à busca por liberdade, por igualdade e, sobretudo, por evitar que continue esta desvalorização de pessoas com um menor poder aquisitivo,
ou de pessoas de culturas com um desenvolvimento ainda muito precário, com um alto índice de pobreza, com um alto índice de doenças e ainda pouca infraestrutura. Então, fica aqui entender esses ideais e agora vamos entender mais sobre a classificação dos direitos humanos em gerações. Então, o que vem a ser isso, né? A classificação dos direitos humanos em gerações. Assim, os direitos humanos de primeira geração seriam os direitos de liberdade, compreendendo os direitos civis, políticos e as liberdades clássicas. Os direitos humanos de segunda geração, ou direitos de igualdade, constituiriam os direitos econômicos, sociais e culturais. Então, vamos novamente voltar aqui nos direitos de primeira geração, marcar aqui também os direitos de primeira geração, para podermos entender cada um no seu individual, né, nas suas definições específicas, particulares, para tentarmos depois entender se há algo, se há semelhanças, disparidades. Importante realizar bem, de uma maneira bem centrada, esse conhecimento aqui, esse estudo. Então, os direitos humanos de primeira geração seriam os direitos de liberdade, compreendendo os direitos civis, políticos e as liberdades clássicas. Os direitos humanos de segunda geração, ou direitos de igualdade, marcando aqui, então, os direitos humanos de segunda geração, ou direitos de igualdade, constituiriam os direitos econômicos, sociais e culturais. Já como direitos humanos de terceira geração, vendo aqui, direitos humanos de terceira geração, chamamos direitos de fraternidade. Estariam direito ao meio ambiente equilibrado, uma saudável qualidade de vida, progresso, paz, autodeterminação dos povos e outros direitos difusos. Chama atenção aqui o direito ao meio ambiente, onde que, principalmente na nossa era, na nossa sociedade contemporânea, no nosso país, temos várias imagens, textos, artigos, notícias sobre queimadas, sobre a Amazônia brasileira, sobre a preservação do meio ambiente. E, de um modo geral, além do nosso país, nós temos aqui uma preocupação com o avanço, né, do aquecimento global. Nós temos aí figuras, vou citar aqui a Greta Thunberg, que é uma ativista, né, do clima, do meio ambiente, fica como referência de biografia pesquisar, né, o posicionamento, a defesa, os ideais de preservação dos direitos humanos e também da preservação aqui, né, a gente olha muito essa questão, né, das gerações, no caso aqui, terceira geração, e aí é um dado preocupante, pois se temos aí uma degradação das condições de um meio ambiente mais equilibrado, com mais árvores, mais condições de se ter um equilíbrio de clima, né, do clima no nosso planeta. Então, vale estudar, analisar também a história, o posicionamento desses ativistas, como, por exemplo, eu citei aqui a Greta Thunberg. Como a gente viu aqui, né, os direitos humanos de terceira geração, chamados de direitos de fraternidade,
Aí, nesses direitos de fraternidade, estariam o direito ao meio ambiente equilibrado, uma saudável qualidade de vida, progresso, paz, autodeterminação dos povos e direitos e outros direitos difusos. Cito aqui, vamos marcar também melhor, explicando, melhor deixando claro aqui, explícito, a autodeterminação dos povos. Ainda temos essa questão forte, né, de países com maior poder econômico, um maior poder e arsenal bélico, toda essa questão, né, em detrimento de outros países com ainda subdesenvolvidos, de países aí com uma alta taxa, né, de mortes, de uma economia ainda muito fraca. Essa é uma busca, uma luta muito recorrente no sentido de pensar ainda o que se precisa alcançar para ter realmente uma valorização de cada país com a sua cultura, com a sua busca de desenvolvimento e crescimento econômico e também em outras esferas, sobretudo como esses países têm vivenciado e colocado em prática a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, primeira, segunda, terceira geração. Interessante essa proposta e essas classificações, e elas nos dão uma noção de que quanto mais se estuda, se observa o comportamento humano, as diferentes realidades, vale realmente revisitar, vale revisar cada ponto, cada aspecto, elemento, cada ideal proposto, cada defesa que a Declaração Universal dos Direitos Humanos tem, e ver se, analisar, melhor dizendo, se essa declaração, se ela realmente continua sendo aplicada, se está sendo válida, se há que ter alguma atualização. Então, todo esse contexto aí deve ser sempre analisado, sempre à luz, né, não somente da primeira, segunda, terceira geração, mas em outras etapas, períodos da história em que se analisa e percebe-se um desequilíbrio, violações, alto número de violência, de degradação mesmo, né, da vida humana nas suas diferentes esferas. Bom, aí nós temos aqui, posteriormente, com os avanços da tecnologia e com a Declaração dos Direitos do Homem e do Genoma Humano, feita pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, que é a Unesco, a doutrina estabeleceu a quarta geração. Vemos aqui, tinha falado há pouco da primeira, segunda e terceira geração. Temos aqui, para ler, explicar, entender um pouco mais sobre a quarta geração de direitos, como sendo os direitos tecnológicos. Olha que forte aqui, ó, direitos tecnológicos. No auge aí do mundo hiperconectado, dos avanços em inteligência artificial, dos avanços em comunicação em massa, a alta ultra velocidade da internet. E aqui então temos aí, né, os direitos tecnológicos, tais como o direito de informação e o biodireito. Fica aqui dentro aí, né, desse estudo de história, do contexto cultural, da diversidade cultural, aqui agora à luz dos direitos tecnológicos. Em outros momentos aqui vimos a história do computador, a história da tecnologia,
a questão da liberdade de expressão, da liberdade de opinião. Aqui fica à luz também, né, do estudo do direito, do olhar do direito em relação à Declaração Universal, fica uma pesquisa. O que vem a ser, então, o biodireito? O que defende, o que é o biodireito? O jurista brasileiro Paulo Bonavides defende que o direito à paz, que segundo Karel Vazak seria um direito de terceira geração, merece uma maior visibilidade. Veja, aqui temos então um outro autor, uma outra opinião, uma outra defesa, né? Então, o jurista brasileiro Paulo Bonavides defende que o direito à paz, que segundo Karel Vazak, seria um direito de terceira geração, e que esse direito de terceira geração merece uma maior visibilidade, motivo pelo qual constituiria a quinta geração de direitos humanos. Olha só, aqui um desdobramento aqui, né? Uma ideia aqui, uma constatação, né? Motivo pelo qual constituiria a quinta geração de direitos humanos. Com isso, ainda nestas gerações aqui, nessas concepções da aplicação da existência, né, dos direitos humanos, então, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta geração de direitos humanos, fica algumas questões. Por exemplo, em qual geração os direitos humanos têm sido mais vividos, aplicados, respeitados e defendidos? As causas da desvalorização, né, dos direitos humanos hoje no mundo, quais são as principais causas, os principais eventos adversos, o que mais tem sido recorrente e tem preocupado os órgãos, as pessoas que estão à frente dessa organização, desses direitos, como promover uma melhor explicação, um melhor entendimento desta Declaração Universal dos Direitos Humanos, não somente à luz aí do direito, mas nas escolas, nas universidades, nas instituições. Hoje, quais são, no Brasil e no mundo, quais são os principais defensores da Declaração Universal dos Direitos Humanos? Então, essas são questões que devem não somente despertar curiosidade, mas o interesse de investigar com maior apreço, com mais tempo, com mais vontade de realmente saber de quais são os principais desdobramentos dos direitos humanos ao longo de toda uma vivência, de toda uma ocorrências de fatos de alcance e que causaram, né, que ainda causam tristeza, preocupação para todo mundo, relembrando aqui os horrores aí, né, da Segunda Guerra Mundial, a questão dos imigrantes na Europa, a edificação, né, de muros de separação, impedindo que imigrantes entrem em determinado país em busca, né, de uma vida, de melhores condições de trabalho, de sobrevivência, ou até mesmo de garantir a sobrevivência dos seus filhos e das futuras gerações. O Dia dos Direitos Humanos, vamos
deixar essa data aqui até marcada, né, até grifada aqui, porque no dia 10 de dezembro de 1948, a Assembleia Geral da ONU adotou e proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, essa data histórica, necessária, extremamente relevante, principalmente para, não somente para no contexto da época, mas para as futuras gerações, citando a nossa atual geração, a nossa a atual realidade, né, de sociedade, de mundo. Então nós temos aqui que relembrar, e quando chegar mais um ano de existência dessa data, de lembrar, até de formular aulas, debates, estudos que realmente levem os nossos jovens, adolescentes de hoje, a nossa atual geração, a lembrar, ter como ponto marcante, fundamental, esse dia 10 de dezembro de 1948, que se proclama a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, 1948, em 1950, o dia 10 de dezembro foi estabelecido pela ONU como Dia Internacional dos Direitos Humanos. E aí, então, nós temos um avanço aqui, né, no tempo, nas datas, e aí chegamos, então, a 1950, o Dia Internacional dos Direitos Humanos. A Assembleia da República de Portugal, em reconhecimento à importância da Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovou em 1998, aí já temos um avanço aqui no tempo, e vale também destacar aqui, aprovou em 1998 uma resolução na qual institui o dia 10 de dezembro como Dia Nacional dos Direitos Humanos. E aqui mais uma imagem, uma importante ilustração com dizeres fortes aqui, direitos humanos no Brasil. Em 1946, a Organização das Nações Unidas criou o Comitê de Direitos Humanos, responsável pela redação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, documento que conseguiu expressar uma visão de mundo, até hoje atual, desejada pela comunidade internacional. Então fica aqui também esse registro, essa imagem, essa ilustração, essa arte aqui, em que coloca, né, esse comitê, né, responsável pela redação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quando a gente fala de redação, de palavras, de ideais, de busca, né, de igualdade, então acho que mais do que o que está escrito, registrado, datado, é importante fazer a análise da aplicação desses direitos, do desenvolvimento desses direitos aí humanos, à luz de todas as adversidades que se apresentam em relação à convivência humana, à convivência com o meio ambiente, a convivência, ao desenvolvimento das tecnologias, ao acesso à informação verdadeira, ao acesso a uma economia com maiores possibilidades de crescimento individual e coletivo, a uma maior distribuição aí de renda e de possibilidades aí de crescimento, e de que todos que estão vivendo, estão buscando aí um futuro melhor para a sua geração e para as próximas gerações, que tenham realmente
uma certeza de que vai encontrar essas condições e que vai se garantir como alguém que merece aí o respeito, que merece uma vida digna. É claro que a gente olha e vê que são muitos os desafios quando vemos aí o crescente número de ocorrências com o maior índice de discriminação, de políticas que às vezes não favorecem uma melhor distribuição de renda, às vezes ainda muitos crimes hediondos, crimes de uma barbárie muito grande que ainda não foram devidamente esclarecidos e os verdadeiros autores ainda não foram punidos à luz e ao rigor da lei. Então, esses são inúmeros desafios aí que estão aí para serem vistos, vividos, analisados e enfrentados. Sobretudo num contexto aí de não somente da política, né, mas de algumas manifestações de extremistas, de pessoas com ideais de supremacia branca, com ideais que vão contra a diversidade cultural, com ideais que vão contra a liberdade de opinião, de expressão, com ideais e ideias que vão contra a democracia, que pregam aí muitas das vezes a anarquia. Então é preciso estar atento e estar acompanhando dia a dia, não somente ao estudar história, história e cultura, história e sociedade, é importante acompanhar para saber e desenvolver aí um pensamento, um desenvolvimento crítico, a fim de se evitar que isso se alastre, se prolifere ainda mais, ou que pare, né, de ocorrer tantas manifestações nesse sentido aí, né, que buscam acabar destruindo, acabar com vidas de pessoas que pensam diferente, que professam uma religião diferente, que têm ideais de comportamento em sociedades diferentes. O que deve prevalecer é que, à luz da ética, da cidadania, da declaração da história dos direitos humanos, que, em primeiro lugar, o direito à vida, o direito a sonhar e a projetar um futuro melhor para si e para as suas futuras gerações não seja extremamente cortado, ceifado, quando ainda muitos, por estarem em países que continuam, insistem com governos autoritários, que têm sempre conflitos armados, que têm ainda muitas guerras e disputa por espaço, por poderes a qualquer preço, que isso não acabe por sufocar, por vitimar ainda mais pessoas por essas situações tão adversas, tão preocupantes, que foram já tão ruins em outros momentos do desenvolvimento da história e novamente no auge aí de 2001 acabam sendo também situações bem preocupantes. Gostaria de voltar num ponto aqui, antes de finalizar. É forte, então, essa figura, essa imagem do cilindro, né, de Ciro, que está hoje no Museu Britânico, que essa imagem, esse cilindro de Ciro, é a primeira declaração dos direitos humanos. E aí, consequentemente, um dos documentos mais antigos, né, que se vinculam aos direitos humanos. E essa declaração, né, que vem lá voltando aqui, eu acho que é uma parte, é uma curiosidade, é um aspecto importante, interessante de ser
revisitado aqui, em resumo, está destacando essa parte de tudo que foi colocado aqui do texto, das considerações, das referências ou dos questionamentos que eu fiz aqui para se realizar uma pesquisa ou pesquisas, análises sobre essas temáticas. Eu acho que é importante, então, que esse cilindro de Ciro, que contém uma declaração do rei persa Ciro II, depois de sua conquista da Babilônia em 539 a.C., foi descoberto, então, em 1879, acho que vale e não estava marcado aqui ainda. 1879, nós temos aqui que foi descoberto, e a Organização das Nações Unidas, né? Importante essa tradução aqui, né? Eu traduzi em 1971 a todos os seus idiomas oficiais. Então, realmente, essa declaração ela deve ser e deve constituir um ponto, um marco importante, necessário, uma luz a guiar, a defender a igualdade, os ideais que realmente não são ideais utópicos, ideais imaginários, mas são ideais que, à luz da prática, da vivência cotidiana entre as pessoas, nas diferentes culturas, nas diferentes formas, né, de ser e de se expressar, que eles sejam realmente valorizados, conhecidos e reconhecidos através da observação, da defesa, da declaração dos direitos humanos, a fim de que prevaleça a união, a paz e a busca de uma maior integração entre as diferentes culturas, as diferentes economias, tudo em prol de garantir a sobrevivência, garantir a continuidade da vida, né, humana na Terra, e também a continuidade para as futuras gerações seguirem neste mundo, neste planeta.